Pessoal, olá. Nossa aula hoje é sobre o segundo momento modernista, na prosa, né? Nós já tivemos aula sobre o segundo momento modernista poema, tivemos um só para Carlos Drummond de Andrade, que é o grande expoente, e tivemos outra utilizando a leitura de outros autores do segundo momento modernista que se destacaram publicando poema. Dessa vez nós vamos trabalhar os textos, né, em prosa. Nós temos vários. Aí eu coloquei as capas só de alguns, mas nós temos vários, porque como eu disse a vocês, o segundo momento modernista da nossa literatura brasileira é um dos mais fecundos. Bom, o período é esse aqui, né? Nós vamos ter o fascismo no Brasil, anos 30, Getúlio Vargas, nacionalismo, crise de 29, aí vem o fortalecimento das ideologias totalitárias, o fascismo, o nazismo e a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Então, se o segundo momento modernista pega de 1930 a 45, então a gente pega aí o período da Segunda Guerra Mundial. É o mesmo contexto histórico que nós vimos nas aulas passadas, porque é do mesmo período, né? Segundo momento modernista, anos 30. Então, aqui na prosa, a temática ela é mais voltada para o sertão, para o Nordeste, mais precisamente. Mas isso não quer dizer que todos os livros vão falar de seca. Não, mas muitos trazem essa temática, né? Nós temos alguns livros que não trabalham a questão da seca, como Menino de Engenho, Ana Terra, Olhares Livres do Campo, São Bernardo. Esses livros não trazem a seca como o grande fator, mas a maioria dos livros traz sim. Então, a temática é o Nordeste e sua sociedade. Nós vamos ter nos livros sempre girando em torno de latifúndio e exploração, seca e retirantes, jagunços, cangaceiros, né? Aparecem bastante. Aí vem o misticismo, o fanatismo. Nós vimos lá no pré-modernismo, aqui aparece novamente, sociedade patriarcal e sua degradação. Aqui nós vamos ver como em Fogo Morto, nós vamos ver a morte de um engenho, né? Então nós vamos ver essa degradação, miséria e exploração e o homem como universal, o homem é um ser universal, a empatia ao homem explorado, né? Nós percebemos nas obras a empatia, o desejo de ajudar o homem que é explorado, e o drama do cotidiano. Esse drama do cotidiano nós encontramos muito nas obras de Érico Veríssimo. Então, nós temos como principal cenário o sertão nordestino, né? O principal cenário. Isso não quer dizer que sejam todos os cenários, mas o principal, assim, o que mais aparece nas obras é o sertão nordestino. O Brasil é multifacetado, surge através das obras de escritores, né? Esse Brasil tão multifacetado, tão cheio de faces, ele surge nessa literatura de quem? De Graciliano Ramos, que agora é o grande expoente desse momento, José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Esses são os principais escritores desse período. Isso não quer dizer que não existam outros, existem, mas esses são os principais. Apresentado em sua diversidade regional e cultural, mas com problemas semelhantes em quase todas as regiões, né? Os problemas são a seca, que trazia com ela a miséria, a ignorância e a opressão nas relações de trabalho. Então, dentro da sua diversidade regional e cultural, mas com problemas sempre semelhantes, né? Isso não quer dizer que todos tratem dessa questão da seca, porque nós vamos ver que não, né? Bom, aí aqui nós temos a prosa regionalista, foi inaugurada com a obra A Bagaceira, de José Américo de Almeida. E os principais, né, os mais importantes regionalistas são Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Então, esses são os principais, aqui é o painel com os principais nomes desse período, que nós não podemos esquecer de forma alguma, né, quem são esses principais representantes. Então, nós vemos aí que a obra Bagaceira, ela foi publicada em 1928, ou seja, ainda estávamos no primeiro momento modernista, mas essa data de 1930, ela é apenas uma data didática,
mas nesse ano de 28, 29, foram publicados livros de temáticas diferentes, para públicos diferentes e classificado de formas diferentes, né? Em 1928 foi publicado Macunaíma, o livro mais importante do primeiro momento modernista. E neste mesmo ano foi publicado A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Então, José Américo de Almeida é quem abre a porta, né, para esse universo regional. É uma nova forma de escrever romances. E para escrever esses romances, não dava mais para escrever com aquela linguagem polada, né? A linguagem rebuscada. Não dava mais para fazer isso. Tinha que escrever de uma forma simples, usar vocabulários mais simples, adjetivos, advérbios, poucos, né? Usar bem poucos, não ficar sempre comparando, usando 1001 adjetivo para descrever aquela cena. Não, é a vida dura do sertanejo, então ela tem que ser apresentada de uma forma mais dura, mais concisa, né? Então, nós temos aqui A Bagaceira, de José Américo de Almeida, publicada em 1928, que é considerado, né, o marco inicial desse período. E essa obra, ela é uma obra muito interessante. Eu pretendo gravar um vídeo para vocês só trabalhando essa obra, explicando bem direitinho, mas aqui na nossa aula eu vou fazer uma chamada desse livro, tá certo? Vou mostrar para vocês e depois eu faço o complemento lá no canal. Aqui no canal, na verdade. Então, A Bagaceira, essa frase é a frase mais marcante para mim. O amor é uma gradação dos sentidos, começa pela necessidade de ver, né? É uma frase que nós encontramos nas páginas da Bagaceira e é bem que diz muito. Realmente, o amor é uma gradação dos sentidos, né? Primeiro a gente tem vontade de ver, depois vontade de sentir a pele, sentir o cheiro, sentir o gosto. Então, os órgãos dos sentidos estão muito presentes nessa questão do amor. É uma história que é de um político paraibano, né? José Américo de Almeida, ele é paraibano. E é uma análise da vida dos retirantes que surgem nas bagaceiras dos engenhos, né? E aí eles, na época de seca, de muita seca, de estiagem, eles pedem abrigo em outras fazendas, e quando volta a chover, eles voltam para os locais deles. Então, nós vamos ter aí a questão dos retirantes. Bom, o enredo de A Bagaceira traz como principais personagens esses três aqui que vocês estão vendo a imagem. Eu peguei essa imagem de uma minissérie que a Rede Globo exibiu sobre o livro. Eu peguei as imagens de lá. Então, nós temos Dagoberto Marçal, que é o pai de Lúcio, dono do engenho, senhor das terras, né? O dono do engenho Marzagão, o local se chama Marzagão. Lúcio, que é o filho dele, né? O filho de Dagoberto, é um estudante de direito e é apaixonado por Soledade, essa moça aí, que é uma retirante, filha de Valentim, né? Ficou aí clarinho o nome, mas é Valentim, filha de Valentim. Então, essa história vai trazer esses três personagens de uma forma mais presente, mas existem outros também nessa obra. Eles passam o dia cortando cana, eles pedem abrigo lá no engenho Marzagão e passam o dia cortando cana. À noite eles se reúnem para dançar, cantar, fazem fogueira. Eles são bem animados, apesar do sofrimento, né, do trabalhão que eles têm durante o dia, debaixo do sol quente. Bom, Soledade e Lúcio, eles acabam se apaixonando e vivem um romance, só que é um romance bem calmo, ceninhas muito bonitinhas entre eles dois. Os dois ficam passeando embaixo das árvores, escrevem o nome deles nos troncos das árvores. Eles estão apaixonados, mas Lúcio tem muito respeito por Soledade. E aí um dia ele decide falar com o pai dela, ficar conversando lá, e vai conversar com Valentim. E Valentim diz a ele que Soledade ficou... Ele começa a perguntar sobre Soledade, ele diz, ela ficou
órfã aos 5 anos, a minha filha, e ela é uma menina muito... ela é tudo na minha vida. Só tenho ela, é todo meu tesouro, todo meu ouro, né? Tudo que eu tenho na vida é essa menina. E na terra de onde eu vim, honra de moça se lava com sangue. Então ele dá esse recado e Lúcio entende, né? Lúcio entende aí e fica com o maior respeito com Soledade. Só que depois, mais na frente, o livro vai mostrar para nós que Lúcio vai embora para João Pessoa para terminar os estudos dele e voltar para casar com Soledade. Como Lúcio decide que vai casar-se com Soledade, ele vai falar com o pai dele, apenas informa, pai, eu vou casar com a retirante Soledade. E aí o pai dele diz, não, você não vai casar com ela não. Ele, eu vou, pai, porque eu gosto dela. E aí eles dois ficam nessa discussão e acaba que o velho diz, meu filho, você não vai casar-se com ela, com essa mundiça. Não chama ela de mundiça não. E Lúcio já tem descoberto que ela é prima dele, né, sobrinha da mãe dele. A mãe dele também era uma retirante. E o pai se apaixonou por essa mulher e teve esse menino. O relacionamento deles não é muito bom, porque quando Lúcio nasceu, a mãe morreu de parto. E aí o pai, né, o Dagoberto, colocou a culpa nele, a culpa em Lúcio. Ele diz que ela é feia, chama a Soledade de feia e tudo. E os dois ficam ali discutindo. Ele, meu pai, eu vim só lhe avisar que eu vou voltar para João Pessoa e eu volto para cá para casar com Soledade. E aí eu não tô pedindo a licença ao Senhor. E aí o homem diz, meu filho, quando ele vê que não tem jeito, ele diz, olha, você não vai casar com ela porque eu profanei a memória da sua mãe, mas foi a sua mãe que eu amei nela. Então, a partir desse momento, o leitor e Lúcio, né, ficam sabendo que o pai dele tinha um romance às escondidas com Soledade. E essa é a história, assim, de uma forma bem rápida, né, de A Bagaceira. Mas vocês vão ter a oportunidade de me ver contando lá no canal essa história, tá certo? Então, aqui a imagem de os retirantes chegando, ela vem junto com os retirantes, ela encontra Lúcio e deixa eu ver. O outro livro que nós vamos conversar hoje é o livro Capitães da Areia. São muitos livros, então a cada aula nós vamos ver um ou dois. O livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, foi publicado em 1937, né? E é um livro bem interessante, que tem também muitos pontos que você pode utilizar na sua redação, para embasar a sua redação. É um livro dividido em algumas partes, né? O romance não tem propriamente um enredo, é a história bem misturada, mas dá para entender. Aí é que aí a modernidade, né, do romance rompe com a tradição do romance convencional e é montado por meios de quadros que nós vamos conhecendo cada um das personagens. O livro se chama Capitães da Areia e não Capitães de Areia. Capitães da Areia porque eles moram num areal. O autor vai intercalar notícias de jornal, pequenas reflexões poéticas e narrações propriamente ditas, né? Então, nós começamos com essas notícias de jornais, reflexões, e depois vem 3 partes do livro. O livro é dividido nessas 3, a narração é dividida em 3 partes, né? Então, aqui a divisão é essa. O narrador é onisciente, ou seja, ele sabe tudo que se passa na história, está na cabeça, na mente das personagens, né? Ele consegue ler o pensamento, dizer o pensamento dos meninos. E a narrativa é iniciada com um prólogo de caráter jornalístico e depois dividida em 3 partes subdivididas em capítulos. Então, nós temos o prólogo com as cartas à redação, aí vem a primeira parte, sob a lua, num velho trapiche abandonado. Trapiche é uma espécie de galpão, né? Segunda parte é a noite da grande paz dos teus olhos. E a terceira parte, que é Canção da Bahia, Canção da Liberdade. Nós vamos ter alguns personagens importantes nessa obra. Essa obra narra a história de mais de 100 meninos abandonados, meninos de rua que vão morar nesse trapiche. Mas nós vamos
nos prender à história dos que são nomeados, né? Então, não são todos que são nomeados, mas alguns nós vamos ter os nomes deles, são nominados. Vamos ver o nome. Nomes, na verdade, são os apelidos, né? Personagens principais desse livro são Pedro Bala, que é o líder, né? Ele tem cabelos longos e uma cicatriz no rosto, é uma espécie de pai para os garotos, mesmo ele sendo tão jovem, ele tem 16 anos. 14, 15, 16, por aí. Começa a história, ele é mais novinho, aí depois ele faz os 15 anos dele, né? E ele é novo. Nós temos professor, que é o cara que lê e desenha, muito talentoso. Nós temos gato, que é um cara... todos são meninos, né? É um menino bem novinho, mas ele se envolve com uma prostituta chamada Dalva. Gato é todo chique, assim, ele rouba as peças de roupa que ele vai vestir, ele costura e lajeia. Aí tem um personagem sem pernas, que é um garoto coxo, né? Que serve de espião, ele entra na casa das pessoas pedindo esmola, puxando a perninha, e as pessoas ficam com pena dele, colocam dentro de casa, e aí ele olha tudo que tem na casa, olha como é a rotina da casa, e quando ele sai, ele avisa aos colegas o melhor horário para irem roubar. Então, nós temos João Grande, que é um negro bom, como diz Pedro Bala, ele é o mais alto, é o mais forte do bando. Aí vem o querido de Deus, um capoeirista, ele não é do grupo, né, do grupo abandonado, mas ele está sempre presente lá com os meninos. Aí nós temos Pirulito, que tem vocação religiosa, né, que quer ser padre. Boa Vida, ele é bem feinho e é bem malandro, o mais malandro do grupo, por isso tem esse nome Boa Vida. Aí Volta Seca, que se diz afilhado de Lampião, tem ódio das autoridades, da polícia, e o desejo dele é de se tornar cangaceiro. Bom, esse grupo era para ser um grupo só de meninos, mas aí Dora aparece na história. Ela tem um irmão chamado Zé Fuinha, que é mais novo que ela, e quando Dora entra na história, ela muda completamente o rumo dessa história. Esses meninos, eles vivem num trapiche abandonado, formam os grupos, roubam para sobreviver. Eles têm Dona Aninha, que é uma mãe de santo, e que ajuda a cuidar deles, e o padre José Pedro também. Então, nós vamos ter aí uma mãe de santo e um padre que ajuda os meninos, né? Eles são essa Dona Aninha, o lugar onde ela fica, onde ela faz as orações dela, perseguido. Então, nós poderíamos ter citado esse livro aí na redação de 2016, né? A questão, como combater essa questão religiosa, né? Essa perseguição religiosa que nós temos, esse preconceito religioso aqui no Brasil, nós podíamos citar esse livro. Aí nós temos Querido de Deus, que é um pescador, né? E que eles têm muita confiança, os meninos têm confiança nele. E, bom, o livro, a primeira parte do livro é narrando a história de cada um dos personagens, né? Contando pra gente quem é quem, o que é que eles fazem. A segunda parte do livro é quando Dora chega e o rumo que o bando leva, né? Porque Pedro Bala se apaixona por ela, ela desce o morro, a mãe dela morre de bexiga, né? Uma doença lá muito contagiosa. E ela desce o morro com o irmão, vai pedir emprego, não consegue, aí fica comendo um pão seco na pracinha, o professor encontra, conversa com ela, acha Dora muito bonitinha e tudo, leva lá pro grupo. Os meninos pensam que podem estuprá-la, né? Vão pra cima dela e o professor defende, não deixa de jeito nenhum que nada aconteça. E quando Pedro Bala chega, Pedro Bala também pensa que é por esse mesmo motivo que ela foi pra lá. Só que na verdade não é, eles conseguem explicar para Pedro Bala. E Dora fica uma espécie de mãe para os menorzinhos, para os meninos bem menores. E fica uma espécie de irmã para os que são da idade dela. E para professor e Pedro Bala, ela é como se fosse a namorada, né? Assim, eles têm muita vontade de namorar com ela, mas ela se encanta mesmo por Pedro Bala. A terceira parte vai vir um destino deles, né? O que vai acontecer com cada um deles, né? Pedro Bala era filho de um revolucionário, e aí ele vira também um líder revolucionário. E eles saem do grupo porque eles acaba se desfazendo, assim, uma parte do grupo, porque Dora, muito apaixonada por Pedro Bala,
eles são capturados por causa de um roubo que eles fazem. E quando eles se encontram novamente, Dora pede para que Pedro Bala a tenha como mulher. Faça dela uma mulher. Ela tem acabado de menstruar, virou uma mocinha e queria ser mulher dele. Ele não quer porque ela está muito doente, com febre, uma febre muito alta. Mas ela insiste e aí eles dois têm uma relação sexual e ela, como estava muito doente, ela amanhece morta. E os meninos aí os meninos ficam com raiva de Pedro Bala, né? Pedro Bala é o chefe do bando. E eles ficam muito chateados. E aí começa o bando se desfazer. Então, Pedro Bala vai virar revolucionário, sai do grupo, né? Deixar a liderança do grupo. Volta Seca torna-se cangaceiro, como ele queria, né? Do grupo de Lampião, já matou mais de 60 soldados que tem no cano do revólver dele. Ele coloca uns tracinhos de cada soldado que ele mata. João Grande torna-se marido. Querido de Deus, continua sua vida de capoeirista e malandro, né? Como sempre foi. Gato vira malandro de verdade, vai morar em Ilhéus com Dalva, vira realmente um malandro de verdade. Pirulito torna-se frade, realiza o sonho dele, né? Padre José Pedro consegue a paróquia que ele tanto quis no interior, vai para lá sem pernas. Quando foi capturado pela polícia, quer dizer, antes de ser capturado, ele fica lembrando do tanto que apanhou quando foi preso, tem muito medo de ser pego pela polícia, então ele acaba se jogando de um precipício, né? Então, nós temos aí suicídio também nesse livro. E nós temos o professor que fica muito triste com a morte de Dora e vai para o Rio de Janeiro. Essa história aí acontece na Bahia, então ele vai para o Rio de Janeiro e vira um desenhista famoso, né? Um pintor famoso. Bom, a nossa história vai ficar por aqui. Praticamente 22 minutos de aula sobre o segundo momento modernista na prosa. Depois eu vou gravar uns vídeos conversando com vocês sobre esses livros. É muito interessante você saber também que nesse livro, Capitães da Areia, há uma cena bem pesada de estupro, que você pode encontrar, se você for ler esse livro, você vai encontrar essa parte, você pode ler e você pode trabalhar esse tema caso ele caia na sua redação. Então, esses dois livros que eu trabalhei com vocês agora, que conversei com vocês sobre esses dois livros, essa forma que eu fiz é apenas uma pré-edição, para que vocês sintam vontade de ler, peguem o livro e façam a leitura, né? Escolha o livro que você achar mais interessante e faça a leitura, porque quanto mais você lê, mais você se informa, mais você tem conteúdo para escrever na sua redação. Então, um abraço e até a próxima aula.